Olá, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho como que funciona o método RD e o meu acompanhamento com o método. Primeiramente, vou te falar um pouquinho como surgiu esse método. Ele surgiu de uma dificuldade minha de emagrecer, tentava fazer de tudo e não conseguia. E aí, quando eu comecei a entender que eu precisava me conhecer o resultado que estava dando na balança diariamente e analisar. E aí eu comecei a estudar a respeito desses resultados e o porquê que cada alimento às vezes contribuía para que eu não engordar, para que eu não emagrecesse ou para que eu engordasse. O que eu tinha feito de errado naquele dia que realmente eu não tinha tido sucesso naquele dia. E eu comecei a estudar para entender como o meu organismo então trabalhava em relação ao metabolismo. Aí eu comecei a aprender algumas coisas, né? E aí eu comecei a ver o resultado na balança e tudo aquilo eu anotava, eu pensava, eu raciocinava, eu estudava. Estudava revistas científicas, estudava vários assuntos que os médicos falavam e eu fui analisando isso e aplicando dentro da minha rotina. Aí eu percebi alguns aspectos muito importantes que iriam fazer toda a diferença no meu resultado. Foi quando eu comecei a emagrecer. E eu não só emagreci, mas como também comecei a fazer a mesma coisa com o meu marido. Só que aí, para minha surpresa, ele estava tendo resultados diferentes. Primeiro, porque é um homem, metabolismo diferente, e porque o organismo dele é diferente. Então, o que funcionava para mim, não funcionava para ele. E aí eu comecei a entender alguns aspectos que funcionavam para nós dois e alguns que ele mesmo tinha que estar descobrindo, né? Mas através dessa pesagem diária, através desse raciocínio, e aí eu raciocinava com ele e ele mesmo descobria o que realmente fazia diferença no caso dele. E ele começou a aplicar. E aplicou e emagreceu 20 quilos em 2 meses. E aí eu fiz a mesma coisa com algumas amigas. E aí elas foram também emagrecendo. Também cada uma diferente da outra. Cada uma tinha uma realidade diferente, um costume diferente, uma vida diferente. Mas elas iam raciocinando, vendo aquilo que tinha dado certo para elas, entendendo o que eu estava passando para elas em relação ao conhecimento, principalmente sobre o metabolismo, e aí elas foram percebendo o que era legal para elas e emagrecendo. O mais interessante que eu descobri é que não é uma dieta que faz diferença, porque às vezes uma dieta que fazia diferença para uma pessoa não fazia para outra, né? Às vezes uma tinha um resultado, a outra não. Por quê? Porque o metabolismo é diferente, o nosso DNA é diferente. Então tem alimentos que vão acelerar o seu metabolismo, mas tem alimentos que vão acelerar o metabolismo de outra pessoa e já não aceleram no seu caso, né? Então eu comecei a descobrir que a autoanálise e o raciocínio ali, aliado à balança todos os dias, a pessoa então absorvia e começava a ter um certo tipo de conhecimento. Um conhecimento que só ali, diariamente, ela iria conseguir ter, né? E claro, aplicando vários detalhes muito importantes para que ela pudesse então ter resultado. Tem alguns detalhes que é fundamental você entender para que você compreenda se você vai ter realmente condições, né? Se você vai estar dando condições para o seu corpo emagrecer ou não, né? Então, isso faz toda a diferença. Você aprender como o seu corpo pensa. Como o seu corpo pensa para que você, então, ajude ele a pensar da forma que você quer. Por exemplo, eu quero que o meu corpo queime gordura, eu quero emagrecer. Então, eu tenho que entender quando que o meu corpo vai deixar eu emagrecer. Quando que ele vai liberar o meu metabolismo? O que eu tenho que fazer para fazer com que o meu corpo pense que pode liberar meu metabolismo, né? Porque muitas das vezes a gente acha que ficar sem comer vai emagrecer, mas acontece ao contrário, a gente fica sem comer e o nosso organismo pensa, poxa, ela vai precisar. Não, ela tá comendo muito pouquinho, então vamos economizar. E ele começa o quê? A desacelerar o metabolismo, fazendo com que você não elimine nada. Isso é uma questão de sobrevivência do nosso corpo. Se fosse assim, se fosse fácil, nós ficaríamos sem comer e acabaríamos até morrendo muito rápido. E não acontece isso, porque o nosso corpo é inteligente. Por uma questão de sobrevivência, ele pensa assim, se a pessoa ficar alguns dias sem comer, ela não vai morrer, né? Ela vai conseguir sobreviver porque ele vai dar conta disso, ele vai reduzir o metabolismo, ele vai fazer com que você não gaste tanta energia, tanta caloria, ele vai dosar. Então a gente tem que entender a forma que o nosso corpo pensa, para que assim a gente consiga fazer acelerar o nosso metabolismo e conseguir ter o resultado. Então eu acredito assim, não é, claro, existe sim uma alimentação correta,
Existe sim uma importância de uma atividade física, tudo isso você vai aprender no curso, que sim, mas existe uma forma correta de pensar, de que você possa se autoanalisar e perceber como o seu organismo pensa em relação ao emagrecimento. E esse raciocínio é isso que eu ensino no curso. O que você tem que prestar atenção na hora que você está se pesando, e te dou todas as ferramentas para que você então consiga pesar e analisar o que você precisa ajustar para dar condições para o seu corpo realmente queimar ali todas as gordurinhas que você quer que ele queime, tá? Então é basicamente isso. Eu fiz tudo isso, todo esse meu estudo, tudo isso que eu descobri e que está sendo resultados incríveis, muito mesmo. Praticamente 100% dos meus clientes emagrecem, né? E aí, para alcançar o resultado, mais da metade chegam no resultado que queriam. Outros, por motivo ou outro, acabam parando nos 5 quilos ou nos 6 quilos, mas continua tendo progresso, lentamente, mas continua. Mas, enfim, eu fiz todo esse curso porque eu percebi a necessidade de colocar em aulas aquilo tudo que eu conhecia, porque é muito difícil ao acompanhar um cliente, eu ter que ficar falando para ele, repetindo várias vezes a mesma coisa. Então, tem vezes, assim, de eu estar com 10 clientes novos e eu ter que falar a mesma coisa, explicar a mesma coisa para os 10. E aí eu falei, gente, então eu vou gravar, vai ficar tudo gravado num curso, ele vai fazer esse curso, ele vai aprender, eu vou ensinar e depois eu vou fazer um acompanhamento com ele. Que é muito mais simples eu chegar em você e falar assim, olha, analisa tal aula, olha primeiro, estuda tal aula, depois eu vou conversar o que está acontecendo com você em relação àquele ponto que você precisa ajustar naquela aula tal. E isso vai ficar muito mais fácil, né? Então foi por isso que eu estou lançando esse curso, o Método RD.